Fala pessoas, beleza? Galera, vamos resolver esses exercícios de radicais, tá? Adição e subtração de radicais. Vamos ver aqui, ó, no exercício 2, tá? Lá da nossa apostila. Então aqui, como nós podemos perceber, eu tenho raiz de 5 e raiz de 5. Então nesse caso aqui, como as minhas raízes elas são exatamente iguais, tá? Raiz de 5, eu posso utilizar a técnica de fatoração ou a técnica de substituição de variável. É muito mais fácil se a gente utilizar a técnica de fatoração. Como eu tenho raiz de 5 e raiz de 5, eu vou tirar a raiz de 5 para fora. Tirei a raiz de 5 para fora. E dentro da raiz, e dentro do parênteses agora, eu vou abrir um parênteses. Dentro desse parênteses eu vou colocar os números que estão fora. Quais? O 6, o 7 e o 9. Ok? Então a raiz de 5 estava presente em todos, eu tirei ela para fora dessa maneira, abri um parênteses e coloquei os valores que estavam fora. Assim a gente consegue terminar de resolver essa conta. Então fica 6 mais 7 mais 9, isso aqui dá 22, dentro do parênteses, né? Só que eu tenho a raiz de 5 lá fora, e essa raiz de 5 ela está multiplicando esse parênteses, então fica 22 raiz de 5. Essa aqui é a nossa resposta final. 22 raiz de 5. Olha só que legal a letra B. Na letra B, eu também tenho, ó, raiz de 7, raiz de 7 e aqui também raiz de 7. Então, o que eu faço com essa raiz de 7? Eu vou fatorar ela, vou colocar ela para fora. Então, coloco ela, raiz de 7 aqui fora. Quando eu coloco esse raiz de 7 para fora, eu vou abrir um parênteses. E agora, dentro desse parênteses, eu vou colocar os valores que estão fora da raiz. Então, nesse caso, é o menos 3, mais 10. E aqui não aparece, mas nós sabemos que tem um número 1 escondido aqui, tá? Ó. Então, aqui é menos 1, tá? Esse número ele fica escondido ali. Então, nesse caso, ficaria o seguinte. Menos 3 mais 10 menos 1, isso aqui dá 6. 6 tem a raiz de 7 lá fora, então fica 6 raiz de 7. Essa aqui é a nossa resposta na letra B. Aqui na letra C. Na letra C, a ideia também é a mesma, apesar de eu ter uma raiz um pouco diferente. É uma raiz cúbica agora. Só que aqui eu tenho uma raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2 e também tenho raiz cúbica de 2. Tá? O que eu vou fazer com essa raiz cúbica de 2? Vou colocar ela para fora da mesma maneira que a gente estava fazendo na letra A e na letra B. Então, coloco raiz cúbica de 2, abro um parênteses. Dentro desse parênteses, eu coloco os valores que estão fora. Bom, aqui não aparece nenhum valor fora, mas toda vez que não tiver nenhum valor, eu sei que é 1. Tá? É o número 1. Na letra B, ó, era menos 1, tá vendo? Porque eu tinha o sinal de menos ali fora. Aqui não aparece o sinal, então eu sei que é um sinal de mais. Então é mais 1. Mais 8 e menos 6. Fecho parênteses. Então aqui eu tenho mais 1 mais 8 mais 9 menos 6, 3. 3 vezes a raiz cúbica de 2. Bem simples, né? Dessa maneira que a gente faz para resolver a letra C. Na letra D, a ideia é a mesma. Então, aqui eu tenho raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 5, perdão, raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 5 e raiz cúbica de 5. Todas são iguais. Então, o que eu faço com essa raiz cúbica de 5? Eu vou colocar ela para fora. Então, raiz cúbica de 5. Nós iremos abrir um parênteses. Dentro desse parênteses, eu coloco os valores que estão fora da raiz. Então, aqui nesse caso, menos 10. Menos 10
aqui não aparece, mas eu sei que tem o número 1 escondido, então é menos 1, mais 2 e mais 7. Então, se a gente realizar essa conta, mais 10, menos 1, mais 2, mais 7, isso aqui dará menos 2 raiz cúbica de 5. Dessa maneira aqui. Beleza? Muito facinho esse, né? Muito tranquilo. Já no exercício 4, ele já é um pouquinho mais elaborado. Por quê? Porque agora nem todas as minhas raízes são iguais. Se a gente perceber aqui na letra A, eu tenho raiz de 2, raiz de 18 e raiz de 50. Então, eles não são iguais. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fatorar a raiz de 18 e a raiz de 50. A raiz de 2 não dá para fatorar, então a gente deixa ela da maneira que está. Raiz de 2 mais 4. Se a gente fatorar a raiz de 18, pegar o 18 e dividir ele pelos números primos, eu vou encontrar algo que seja 3 ao quadrado vezes 2. Precisa fatorar pelos números primos, igual eu ensinei na aula. Mais 5. Aqui o 50 eu vou fatorar também pelos números primos. Então, fica 5 ao quadrado vezes 2. Tá? Eu sempre coloco um valor ao quadrado porque a minha raiz ela é quadrada. Tá? Se fosse uma raiz cúbica, então eu teria que ter um valor ao cubo, igual nós já vimos. Nesse caso, quem pode sair da raiz? Quem tiver o mesmo expoente do meu índice da raiz. Então, fica raiz de 2 mais 4. O 3 que estava aqui dentro, ele pode sair da raiz, porque ele tem um expoente 2. Então, ele sai multiplicando o 4, que está aqui fora. O 2, esse 2 continua dentro da raiz, então fica raiz de 2. Mais 5. Tem outro 5 dentro da raiz que pode sair, então fica vezes 5 vezes raiz de 2. Certo? Dessa maneira aqui. Então, toda vez que tiver o mesmo índice, ele pode sair. Então, aqui fica raiz de 2 mais 4 vezes 3, 12, raiz de 2, mais 5 vezes 5, 25, raiz de 2. Nós chegamos numa situação agora em que todas as minhas raízes são iguais. Raiz de 2 e raiz de 2. Como nós já pegamos a prática, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar os valores que estão fora. Então, aqui eu tenho o número 1 escondido também, né? Então, 1 mais 12 mais 25, aqui dá 38. 38, quem? Raiz de 2. Beleza? Vamos fazer outro aqui. Letra B. Na letra B eu tenho raiz de 3, raiz de 12 e raiz de 27. A ideia é a mesma, eu preciso fatorar o 12 e o 27 pelos números primos. Então, eu tenho menos raiz de 3, que não dá para fazer nada com essa raiz de 3, mais 2. Se eu fatorar o 12, eu vou encontrar 2 ao quadrado vezes 3. Coloquei um deles ao quadrado porque a minha raiz é quadrada. Então, menos 2, fatora o 27, que você vai encontrar 3 ao quadrado vezes 3. Então, nesse caso, quem pode sair da raiz? Quem tiver o mesmo índice, né? Então, 2. Esse 2 aqui, ele sai da raiz, multiplicando o 2 que está aqui fora, e sobra o 3 lá dentro. Menos 2 de novo. Esse 3 ele pode sair da raiz, multiplicando o 2 que está aqui fora, e continua um 3 lá dentro da raiz. Certo? Então, é dessa maneira. Então, eu tenho, neste caso agora, raízes iguais. Ó. Aqui eu tenho raiz de 3 e raiz de 3. Então, eu sei que a minha resposta final tem que ter o raiz de 3. Então, nesse caso, eu vou fazer assim. Eu vou abrir um parênteses e vou colocar aqui, ó, menos 1. Está escondido. 2 vezes 2, 4. Mais menos 2 vezes 3.
Aqui daria menos, né? Deixa eu colocar aqui, ó, menos 6. E o raiz de 3 ali fora. Tá? Ficou apertado aqui. Mas a minha resposta final aqui é menos 3 raiz de 3. Essa aqui é a minha resposta final. Bom, aqui na letra C, raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 40 e raiz cúbica de 5 novamente. Então, esse 40 aqui está atrapalhando, porque ó, aqui eu tenho raiz cúbica de 5 e aqui raiz cúbica de 5. Dá para fazer normalmente. Então, eu vou copiar. Raiz cúbica de 5 mais 3. Aqui, agora, eu tenho que fatorar esse 40 pelos números primos. Então, se a gente fatorar esse 40 pelos números primos, eu vou encontrar a seguinte, ó, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Tá vendo que agora eu coloquei ao cubo, ó. Aqui em cima era ao quadrado porque era uma raiz quadrada. Então, aqui é a raiz cúbica, eu tenho que colocar o cubo. Vezes 5. Então, se vocês fatorarem, vocês vão encontrar esse valor. Menos 3, raiz cúbica de 5. Então, aqui, nesse caso, como que ficaria? Esse 2 aqui, ele pode sair da raiz, né? Então, ficaria raiz cúbica de 5, mais ele sai da raiz multiplicando o valor que está lá fora, multiplicando 3. Então, fica vezes 2, vezes a raiz cúbica de 5. E aqui, menos 3, raiz cúbica de 5, né? Então, o que a gente faz agora? Aqui eu sei que tem um número 1 escondido, então é 1 mais 3 vezes 2, 6, menos 3, que está aqui, vezes a raiz cúbica de 5, né? Que a gente fez aquele processo anteriormente. Então, a minha resposta final será 4 raiz cúbica de 5. Beleza? Esse aqui é o nosso exercício C. O D, aqui eu tenho raiz cúbica de 16, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 54 e raiz cúbica de 2. Então, eu vou ter que fazer a fatoração do 16 e do 54, porque o 2 não dá para simplificar mais, né? Não dá para fatorar mais. Então, fica menos, pega o 16, fatora pelos números primos, você vai encontrar 3... você vai encontrar 2 ao cubo vezes 2 mais 4 raiz cúbica de 2 mais fatora o 54 também. 54 você vai encontrar 3 ao quadrado vezes 2. Ao cubo aqui. Mais 3 raiz cúbica de 2. Então, vamos lá. Quem pode sair da raiz? Esse 2 aqui, né? E aqui tem o número 1 escondido. Então, fica 1 menos 1 vezes 2 vezes raiz cúbica de 2. Mais, aqui já está 4 raiz cúbica de 2. Mais, aqui tem o número 1 escondido, né? Ó. Esse 3 aqui, ele sai da raiz multiplicando esse 1 que está escondido. Raiz cúbica de 2. E aqui mais 3 raiz cúbica de 2. Agora, todos são iguais, né? Toda raiz cúbica de 2. Então, você faz menos 1 vezes 2. Menos 2 raiz cúbica de 2. Mais 4 raiz cúbica de 2. Mais 3 raiz cúbica de 2, mais 3 raiz cúbica de 2. Todos são iguais. Vou abrir um parênteses e vou colocar os valores que estão fora. Então, aqui eu tenho menos 2, mais 4, mais 3 e mais 3. Tudo isso daqui tem a raiz cúbica de 2. Então, a minha resposta final, se vocês somarem esses valores aqui, dá 8 raiz cúbica de 2. Beleza? Prontinho, galera. Valeu!